Olá, você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, sejam bem-vindos a mais um podcast de número 92 ou 93, já nem lembro mais a sequência que a gente já tá fazendo. Se inscreva no canal, comente aqui, se tiver alguma dúvida e pergunta, pode mandar aqui que a gente terá o maior prazer de te responder. Hoje eu estou aqui com dois convidados ilustres, a gente vai falar muito sobre política, que é o Bruno e o Marcos Sampaio. Obrigado pela presença de vocês. Ok, obrigado. Nós aqui agradecemos. Quem são vocês? Pessoal de Valadares talvez não conheçam assim de cara a cara, né? Mas vocês estão por trás de muita coisa legal. Vou deixar o Marcos se apresentar primeiro. Bem, meu nome é Marcos Sampaio, minha vida toda aqui em Governador Valadares, tive um período fora depois que eu formei em engenharia, voltei aqui para as telecomunicações, fiz parte da Companhia Telefônica de Governador Valadares, tem uma história, depois fiz minha história toda na área de telecomunicações, colocando telefone em todas as cidades da região do leste de Minas, depois entrei para a política a pedido do deputado Mourão, né, onde eu tive a oportunidade de passar diversos órgãos, né, do SAI, Secretaria de Governo, depois fiquei fora um pouco da política, fui presidente do Partido Progressista aqui desde 2000 e pouco, né? Elegemos alguns vereadores, vários vereadores eleitos pelo nosso partido, pelo Progressista, depois voltei, né, na política novamente, apoiando o André, fui também secretário dele também de administração e depois de governo. E agora mudamos de partido para o Podemos, também elegemos dois vereadores, né? E agora nós estamos trabalhando, né, numa nova política que vem por aí, no Solidariedade, que é um partido que fundiu para o PROS, né? Esses partidos agora estão se fundindo e com isso tem uma nova dinâmica nisso. Então, assim, sou valadarense, atualmente sou do Conselho do Aeté Clube, que é um clube maravilhoso aqui da cidade, né, aos pés da Ibituruna, e sempre trabalhando em prol da comunidade e fazendo amigos. Isso é importante. Depois de um currículo desse fica difícil até falar, né? É bem pequenininho, resumido. Meu nome é Bruno Santos, mais conhecido aí como Eu Sou Bruno Santos, né, pelas redes sociais aí, Instagram. E sou valadarense, sou o pai de 3 filhos, casado com se eu não falar ela briga comigo lá, casado com uma morena bonita, a Rívia. E tem a história meio que se encontrada com o Marcos na vida pública, desde, eu não gosto de falar data não, mas desde 2002, que então ali na campanha do governador, candidato governador Aécio Neves, eu comecei ali panfletando, trabalhando, colocando placa nas ruas, e veio a seguinte eleição, que é a eleição municipal, e nós conseguimos eleger ali o Lauriberto, né? Pelo PP ali, o Lauriberto foi o pastor Lauriberto, que eu até então caminhava com ele ali, e ele me chamou para trabalhar junto com ele, e nós elegemos ele ali. A partir desse momento, nós nos encontramos ali com o Marcos, já secretário ali da Cultura, diretor das diretorias do SAAI, e depois veio ser secretário de governo, e nós tivemos um trabalho partidário a partir desse momento, formando chapas. Aí daí para lá, nós ficamos mais unidos nessa pauta, e toda eleição nós estamos aí envolvidos, formando, né, lançando candidato. Eu me entendo como um caça-talentos nessa área da política. Legal. Nós conseguimos enxergar pessoas e entender que aquela pessoa tem capacidade, né, de se eleger, tem condição de contribuir em alguma coisa na política. E isso que vocês falaram, já vou entrando no bate-papo que isso muito me interessa. Você falou de partido fundir, você falou de coligação e tudo mais. Hoje, como é que funciona, até para explicar, aperta a tecla SAP mesmo para explicar para todo mundo, como é que funciona essa ideia de partido, por que os partidos estão fundindo, o porquê dessa nova mudança da política brasileira? Ao meu entender, houve uma proliferação muito grande de partidos. Nós chegamos aí próximo de 40 e tantos partidos. Isso é inviável numa democracia. E aí foram se agora agrupando, né, para poder ter um número realmente assim, significativo, mas representativo de partidos, né? Você vê de 40 e tantos partidos. Hoje nós devemos estar aí na faixa de uns 28, 30, estão se fundindo. Eu até falei aqui agora com um amigo lá que o Solidariedade está fundindo com o PROS.
Quando funde um partido com o outro, há toda uma burocracia, né, de documentação e etc. Então esse é o momento que a gente está vivendo. É um momento de fusão de partidos e que o cenário está mudando a cada hora, né? Hoje você não pode bater no peito e falar, meu partido tal. Partido seu, daqui a pouco lá em Brasília está fundindo com outro partido que às vezes foi adversário de você. Então essa dinâmica está muito grande na política que a gente está vivendo no momento. E antes você tinha o direito de coligar, né? Que a gente era progressista, você juntava ali com o PDT, com o MDB, com o PSDB e fazia uma chapa de 32 candidatos, tudo coligado. E depois eles vieram e cancelaram, né? Proibiram mudaram a lei, na mudança da lei, você tinha que lançar uma chapa pura. E uma chapa pura com 32, você não tinha demais. Nem candidato para estar lançando esse tanto de número de candidatos a vereadores. Aí o que aconteceu? Eles começaram a juntar os partidos. Igual nós estávamos no Podemos, o Podemos juntou com o PSC. O Podemos era 19 e juntou com o PSC 20. Então ali passa a ser um povo só, passa a caminhar junto. Se você estava afiliado em um ou no outro, você passa a caminhar naquele que tomou o nome da sigla ali agora. E é melhor para discussão, é melhor para você ter uma representatividade, que Marcos, eu e alguns outros daqui de lá, vem dessa parte partidária mesmo, de gostar de estar no partido, de acompanhar. Eu venho da liderança jovem do PSDB, depois PP, depois você vem aí caminhando de partido em partido, formando realmente uma construção de amizade. Então, você vê em Valadares poucos hoje que conseguem estar em um partido e ter aquela fidelidade partidária mesmo. Hoje o partido que se mais é fiel hoje em Valadares é o partido do PT. Ele não tem discussão. Ele não é só em Valadares, é no Brasil inteiro. Ele tem realmente uma fidelidade partidária. Tem mensalidade, você paga ali uma taxa X por mês, estando no governo ou não estando no governo, você quer manter aquela coisa que antes eles estavam usando o partido apenas para se eleger. Uhum. E você tem uma construção, porque você junta ali uma comissão provisória, que é composta por presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, e ali você começa a sair em campo para pegar os perfis e juntar para eleger alguém. A partir daquele momento que aquele vereador é eleito, ele esquece a sigla. Ele não quer mais saber dele, ele só usou ela como escada. E ali tem um monte de companheiro que precisou do voto de 100, precisou do voto de 200, precisou do voto para somar, e ele não teve 6 mil e tantos votos sozinho. É porque isso é até bom de explicar também. Soma os votos para ter a questão de coeficiente, né? Proporcionalidade e tudo mais. Como é que funciona esse cálculo aí? Só para o pessoal ter uma ideia. Não precisa ser exato não, porque tem várias cidades, então... O ano passado, Valadares teve o quê? 140 mil eleitores. Você pega a quantidade de votos, por exemplo, para vereadores. Quantos votos teve para vereador todos? No ano passado foram 140 mil. Divide esse número por 21 e você tem um coeficiente. 21 é cadeiras na prefeitura. A quantidade de vereadores que são eleitos. Então você pega a quantidade de votos total, divide pela quantidade de vereadores e aí você acha o coeficiente. O que é esse coeficiente? É aquele número que você tem que alcançar para eleger um vereador. Tá certo? Então, nós tivemos partido aí que teve uma quantidade de voto grande, teve candidatos que teve mais de 1.300 votos e não foram eleitos, porque, como o Bruno falou, não preocupa com o partido em formar um partido forte, preocupa às vezes só com a sua candidatura. Então, esse coeficiente é importante que você tenha grupo no partido para formar uma quantidade de votos que você possa eleger 1 ou 2 vereadores. Por isso que a gente vê até para deputado, por exemplo, os convites de pessoas influentes na sociedade para poder ganhar votos. Não necessariamente para ser eleitos, né? Mas para poder fazer força no grupo. Você vê pelo Nicolas, né? O Nicolas teve 1,5 milhão de votos, ele conseguiu eleger várias pessoas abaixo dele. As regras vêm mudando, né? Agora, para você ser eleito, não depende mais só da votação expressiva de um candidato, mas você tem que atingir as barreiras ali, que é 80%, 20% da votação total. E isso vem ajudando também, porque não tem aquele cometa que arrasta muita gente e atrapalha as outras pessoas que têm condição de ser eleitas em outros partidos. E aí você, depois de formada a chapa, depois de atingir o coeficiente, o que você tem que entender? É que você tem que ter uma votação que vai ser maior dentro daquele grupo seu. O cara... com você briga interno, vamos falar assim. Interno, entendendo que vocês caminham junto o tempo inteiro, que se você está caminhando, nós três aqui,
e eu tô na rua, e o Marcos é candidato do partido, e eu entendi que ele tem voto. Eu não posso estar também atrapalhando, tirando o voto dele, porque se não votar nele nem em mim, vai votar em outro. Atrapalha a chapa. Então ele é um parceiro seu, ele não é um adversário seu. Aí vocês começam a trabalhar junto. No final, quando as votações são apuradas, o que acontece? Quem tiver mais votos vai ser eleito. Ali, às vezes, se um partido competitivo, que todo mundo ali vai tirar a faixa de 1.000, vai tirar 600, aquele tiver 1.000 e pouquinho, 1.100, 1.000, 1.200, vai ser eleito. Mas não quer dizer que não tem uma exata. Você falar assim, o cara vai ter 700 votos, não vai ser eleito? Não sei, depende do partido inteiro. Eu tenho hoje como exemplo o Emanuel, o vereador Emanuel, e ele disputou uma eleição com o Gigante. Ele disputou com o Saulo, que é um delegado, que vinha de uma eleição de 1.250 votos na eleição passada. O bolsonarismo latente, ele delegado, defendendo a pauta bolsonarista. Então, ele teria tudo para ser eleito nessa eleição que passou. Só que o Emanuel veio com os percalços das coisas e foi eleito no lugar dele. O Saulo caiu para 600 e ele teve, acho que 800 e poucos votos e foi eleito. A soma dos dois dá 1.200, 1.400 votos, isso, que elege um. Elege um. E o ali, ele disputou com quem? Ele disputou com o Valdeci, vereador eleito. Ele disputou com a Fátima, vereadora de vários mandatos e tinha sido secretária adjunta de governo do governo André. Ele disputou com o Dr. Marcílio, que era vereador eleito, já tinha sido até presidente da Câmara. Ele disputou com o próprio Amorim, que tinha sido vereador e tinha sido candidato de 1.000 votos durante várias eleições. E ele era um cara que era um enfermeiro, não era totalmente conhecido. E que se fosse pensar assim, como é que eu vou entrar nessa chapa? Eu acho que você tem que ter uma inteligência, você tem que ter um estudo, mas você tem que contar também com um trabalho prestado. Eu acredito, o Marcos sempre falou isso, se você tiver trabalho, se você tiver entrega, a urna responde. Por isso que muitas das vezes, você que quer ser candidato, você tem que preocupar com você, fazer o seu trabalho, além de fazer o seu trabalho, tem que pedir votos. E não ficar preocupando que fulano de tal está comigo e vai ter mais voto que eu. É continuar acreditando no seu potencial, acreditando no seu trabalho e não ter vergonha de pedir votos e nem ter vergonha de também usar a sola do sapato e andar, porque o governador Valadares é grande e você tem que sair pedindo voto, tem que trabalhar, né? A sua imagem é importante. E o marketing, que nós vamos falar também, pessoal, de cada um. Mas não tem que ter medo para entrar na política, não. Eu, por exemplo, não tenho aptidão para ser político, para pedir voto. Eu gosto de trabalhar nos bastidores, fazer o trabalho administrativo, o trabalho de planejamento, mas ainda não animei a sair candidato, né? Muitas vezes, Márcio, por que você não é candidato? É porque você tem que querer, né? Você querendo e fazendo um trabalho e pedindo, a chance é real para cada um. Todos têm oportunidade de concorrer. Essa questão da chance real, eu sempre falo que só não tem condição quem não se candidata. Hoje nós temos o exemplo aí do Juarez Mototáxi. Ele teve 340 mil votos, 342 votos. E foi eleito. Mas por que foi eleito? Teve o acontecimento da perca do Rildo. Mas se ele não tivesse candidatado, ele não tinha sido eleito. Então, assim, eu tenho chance, tem chance. Todo mundo tem chance. Basta você querer trabalhar e se candidatar. Se filia um partido e aí você falou um negócio. Vamos lá. Primeira coisa, filiar o partido. Filiar um partido. Como é que eu escolho a melhor opção? Até questão de chance política, mas questão minha também ideológica, porque tem que bater. Porque senão eu vou ser sugerido a votar em algumas coisas que talvez eu não concorde. Aí... Claro. A política municipal, ela é muito... Ela não é tão partidária. Então, ele não precisa votar, não envolve muito essa questão. Mas você tem aquela questão assim... Hoje, nós estamos divididos em dois grupos. O extrema-direita e o extrema-esquerda. Então, assim, não tem como você pegar hoje um Coronel Sandro, que é deputado estadual, e colocar ele no PT. Lá ele vai perder os votos dele. Então ele tem que pensar num partido ali que vai ser parecido com ele, que fala a mesma língua, que entende os mesmos ideais, que busca as mesmas coisas. Então, assim, quando você vai escolher um partido, primeiro eu acho que você, como diz um amigo meu, não pode achar, eu entendo que você tem que procurar pessoas amigas que conhecem, que você tem uma caminhada, que tem uma história. Hoje, se você procurar em Valadares, presidente de partido mesmo, tem uns 3 a 4 que sobreviveram ao percurso, ao tempo, né? Porque desgasta, você não faz, você não elege, no meio do caminho eles te tomam um partido, porque às vezes você está com um partido montadinho, eles entendem que você tem que caminhar com A ou com B,
lá em cima eles fazem as negociadas e tomam o partido. A partir do momento você já não é dono do partido, mas você é dono, né? Você não é mais o diretor daquele partido. Aí eles vão perdendo a vontade, a força de vontade. E Valadares hoje tem desanimado essa questão partidária, porque a grande maioria que se elege não cuida da base. Então você desanima. Então assim, você que vai candidatar hoje, procure um partido que fale a sua língua, procure alguém que você confie, que esteja ali, alguém que seja uma referência. Ah, eu conheço ali o Marcos Sampaio, não, eu conheço ali o Toninho, eu conheço ali o Zé, que vai ser essa referência para mim. Porque na caminhada eu vou entender que ele não vai me tirar, ele não vai eu não vou ser cefado ali, né? Eu não vou ser sacaneado. Eu não vou ser sacaneado ali. Então, assim, eu vou procurar alguém que vai me garantir uma vaga, pelo menos, para passar na convenção ali. Porque a convenção, na grande maioria, a votação é ilusória, não existe aquela votação. Você já sabe ali quem vai ser, quem vai sair candidato e tudo. Você não tem aquele negócio. A estratégia do partido. Já sabe tudo. É lógico. E, então, assim, eu acredito que hoje, para ser candidato, você tem que procurar um partido que você tenha afinidade com ele e que você conheça as pessoas que estão ali naquele grupo. É importante que cada um dos partidos ele tem uma ideologia, ele tem uma linha de ação, né? Se você pegar qualquer partido hoje, ele tem missão, tem objetivos e tem a linha que ele trabalha, né? Então é importante você procurar um partido e principalmente as pessoas que estão dirigindo esse partido, para que você tenha confiança, que às vezes você entra no partido, daqui a pouco a pessoa te tira, a pessoa não coloca seu nome na convenção, você tem que fazer parte do grupo e tem que entender que você está ali por um propósito de eleger vereadores, tá certo? E de eleger, se possível, o prefeito que você vai coligar com ele. Então a política eu vejo que é confiança, a política é desafio, que você tem que ser desafiado a trabalhar e não tem moleza, não adianta você ter dinheiro para poder fazer a sua campanha. Eu ia te perguntar isso agora. O dinheiro não é importante. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, de um político que fazia política e fez muita política, governador Valadares, com pouco dinheiro. Na época eu era gerente da Telemar, depois que a Telemi, que virou Telemar. O João Domingos Passarella ia à porta às 6 horas da manhã com os papelzinhos, fazendo de porta em porta, fazendo sua panfletagem, fazendo seu trabalho e conquistando as pessoas, ou seja, ele substituiu o dinheiro que na época provavelmente ele não tinha para concorrer com os outros que tinham um poder aquisitivo maior, mas ele tinha trabalho, tá certo? Então trabalho e foi ganhando a confiança. Então, ele é um exemplo que eu gosto de citar de pessoas que fez política com muito pouco dinheiro, mas com muito trabalho e muita dedicação. Sola de sapato andando. Agora, se você tem dinheiro, ajuda muito numa política, né? Porque hoje você tendo um marketing, tendo uma situação, ajuda muito, mas não é o mais importante. Eu costumo dizer que tem um teto. O dinheiro tem um teto, a rede social tem um teto e é um conjunto. O que é o teto? A gente tem famílias renomadas em Valadares que já se lançaram candidatos, que tentaram se eleger como vereadores, até mesmo prefeito, e não conseguiram. Perderam para pessoas que têm poder aquisitivo muito menor do que elas. Porque ela chegou no teto dela. Gastei, mas gastei com quem? Gastei como? No dia de você gastar também a reviria, por isso que você tem aquele cara que é o marqueteiro, que é o cara que vai fazer a sua campanha, que é o seu coordenador, que ele entende. Aí eu preciso contratar? Preciso. Contratar quem? Eu preciso contratar pessoas que são conhecidas no lado do Elvamar, pessoas que são conhecidas no lado do CI, porque ali eu tenho pouco conhecimento, ali quase ninguém me conhece. Então você não é só gastar, é também a gastar do jeito certo, com a pessoa certa. E rede social, hoje você vê aí na rede social, apesar de todos essa grande boom da rede social, você vê o Nicolas, que é um deputado, vê o quem mais aí? O Janones, mas você não tem aquele assim, foram eleito 20 da rede social, foi eleito, não, tem um teto. Senador meu foi eleito 1, que é o Cleitinho, que é da rede social mesmo. Então, assim, tudo tem um teto. Hoje você precisa ter uma pauta, eu acho que você precisa ter uma bandeira, eu acho que você precisa ter alguma coisa assim a pegar, um povo que você vai falar e vai te escutar. Na área da saúde mesmo, nós temos na Câmara hoje o quê? 6, que era o Enes, que era enfermeiro, já foi secretário da área da saúde. Enfermeiro Emanuel, que foi eleito também. Aí você vem o Igor, diretor do hospital, e que sempre trabalhou nessa área da saúde. Aí você vem lá o Roncalli, um farmacêutico. Aí você vem, deve ter mais um ou outro lá, que também é a área da saúde. Então uma bandeira e alguma coisa que a pessoa é grata. Não, eu tenho serviço prestado, eu vou voltar lá atrás. Aí tem o doutor Maurício, que eu não posso esquecer dele, que é um médico, né? Que é o médico, que foi eleito também.
Mas tem uma base empresarial também muito forte nele, né? Foi presidente da associação comercial. Isso. E ele foi assim, também digo que não queria ser candidato, foi candidato nos últimos momentos e contou com a sorte da política, que teve um problema de um candidato que veio aí à tona e foi exposto ao que ele fez no passado e tirou o voto dele, porque ele era candidato na classe evangélica. E a classe evangélica, se realmente tem alguma coisa nisso, vocês não perdoam mesmo. Então ali, mesmo que depois vai ser reconstruído, mas não perdoa. Então, para ele, contou muito que o candidato que seria eleito lá ficou em segundo lugar. Então, para ele foi muito importante isso. A gente tem que contar com a sorte da política. A política muda o tempo inteiro. A política, eu digo, e aprendi isso com o passado tempo, que a política é como nuvem. Hoje você está de um jeito, amanhã ela está do outro. Então você não pode dizer que você não apoia fulano. O Alckmin mesmo, ele falava mal. Nossa, o tempo inteiro. Tem gravação, tem filme. E hoje isso aqui deixa para a eternidade. Lá atrás, se a gente falar bobeira aqui, lá na frente, eles vão ler e falar assim, ó, eu escutar e falar lá, você falava diferente lá. Então, se você até almeja algum dia ser candidato, você tem que tomar cuidado com o que você fala, o que você faz, porque isso é contra você no futuro. É o cenário, né? O cenário hoje, por exemplo, a gente está vendo uma polarização muito grande, né? A direita com a esquerda, a extrema-direita com a extrema-esquerda. Então você tem que acreditar em você. Eu acho que a política precisa que as pessoas que estão, às vezes, acanhadas, que venham para a política, para participar, para poder entender. A gente tem algumas frustrações na política de que muitas das vezes o candidato ganha, né? E aí sobe nele uma forma orgulhosa de achar que ele é o todo-poderoso, e isso prejudica o grupo, tá certo? Mas prejudica ele também no futuro. Então eu acho que a cada momento a gente tem um cenário. A gente tem que acreditar nas pessoas, a gente tem que acreditar no potencial de cada um e confiar no partido, no grupo que você está fazendo parte, e não ter medo de entrar na política. E aí uma dúvida minha de verdade, porque eu vejo muito rede social o pessoal reclamando. E acontece, votei no vereador, tô com um buraco na minha porta, não resolve o problema. O cara acha que o vereador vai dar conta de tapar tudo, fazer tudo. Marcos foi secretário de governo e vai saber falar melhor sobre isso. O vereador, ele não tem essa função, apesar de fazê-la nas redes sociais, apesar de propagá-la nas redes sociais, ele não tem a função de fazer esse tipo de trabalho, né, Marcos? Veja bem, o vereador ele foi eleito para poder trabalhar as leis da cidade, para poder trabalhar a fiscalização do executivo. Mas muitas das vezes nós da população começamos a cobrar do vereador itens que não é da responsabilidade dele. E como ele vê ali uma chance de aparecer, uma chance de mostrar serviço, que às vezes ele não é competente, né, ele não tem essa formação de trabalhar no legislativo, ele vai então para o varejinho, que atender um pedido ali de um buraco, da falta de água, de alguma consulta. E isso proliferou no Brasil muito fortemente nos vereadores, nos deputados, nos senadores, e isso está difícil de ser cortado. Se o vereador não atende a população, o pessoal reclama. O vereador esteve aqui e não me atendeu isso. Mas isso não é função do vereador. Isso hoje não tem como ele fugir. Ele vai ter que fazer esse trabalho, muitas das vezes deixar 1 ou 2 assessores atendendo isso e perturbando o executivo para poder ele continuar, né, tendo o nome na comunidade. Mas o erro é nosso, da população, de cobrar aquilo que não é responsabilidade do vereador. Nós teríamos que cobrar do vereador postura, teríamos que cobrar dele presença nas reuniões, cobrar dele participação efetiva na comunidade, cobrar dele que esteja fiscalizando o executivo, não tendo medo, muitas das vezes, de cobrar do executivo. Está vendo que o executivo está fazendo coisas erradas, ele tem medo de cobrar, senão o prefeito vai deixar de atendê-lo, entendeu? Então, existe muito disso, a falta de ética, tá certo? Então, o vereador, ele tem que entender o seguinte: eu estou ali para trabalhar para a população e estudar as leis, porque as leis modificam demais o tempo todo. Então, você tem que trabalhar as leis e dar respaldo aos seus eleitores nesse atendimento do varejo. Então, isso não tem como fugir ainda hoje. Vou te dar um exemplo de lei que o Jamir que fez, e aí eu até troquei muita ideia com ele na hora que ele estava elaborando. Por exemplo, a gente aqui foi um dos primeiros coworks de Valadares.
Gente, não existia lei de coworking porque ninguém nunca tinha pensado nisso. Esse é um modelo de negócio de... Não tem 10 anos, vamos falar assim. Coworking é o mesmo local que você vai ter várias empresas ali compartilhando o mesmo espaço. É um condomínio, vamos falar assim, no mesmo local. Eu não conseguia abrir vários CNPJs no mesmo lugar. Eu não conseguia várias coisas. E aí várias cidades criaram essa lei. Aqui em Valadares hoje tem essa lei. E ele foi discutindo com vários donos de coworking, com vários empresários para saber, gente, como é que funciona isso para a gente montar uma lei que consiga organizar isso. Porque senão vira uma bagunça, né? Quando não tem lei, vira uma bagunça. Então a lei ela é construída dessa forma, né? Então o vereador ele acaba buscando informação, olhando para poder trabalhar isso. É um público que o Jamil consegue alcançar, né? Que é o público dessa questão de inovação, essa questão de empreendedorismo, e é um público mais pensante. Então, assim, o trabalho do Jamil é muito focado nessa pauta e consegue fazer coisas que, às vezes, tem muita gente que não consegue ver, que é a parte mais documental. Eu fiquei sabendo que agora vocês podem ter endereço digital. Aí eu falei, gente, endereço digital, antes você precisava de um local, você precisava abrir uma empresa. Então, hoje não, você pode ter ali para receber correspondência, para receber as coisas. E a grande população não sabe disso. O Márcio não sabe disso. E o tanto que facilita para todo mundo. Um amigo que tinha uma imobiliária, o Hernanes, ele foi e montou lá no Plaza Central também. Aí, assim, eu vejo um espaço grande que era usado só com ele, hoje está com várias pessoas sendo beneficiadas naquilo ali. Antes você ficava na praça do shopping, antes você ficava numa praça em qualquer lugar. Hoje você tem um conforto, um computador, um ar-condicionado. E é muito bacana esse trabalho. Eu fiquei, assim, apaixonado com ele. É importante a gente falar também que todo mundo que quiser participar da política, ele tem que estudar, ele tem que ler as leis. Por exemplo, o vereador, a primeira coisa que o vereador tem que saber é o regimento interno da Câmara, como que funciona a Câmara, para ele poder ser produtivo. Então, quem tem o conhecimento, ele consegue produzir mais. A gente está vivendo um momento de grandes transformações tecnológicas que exige novas leis, como vocês falaram aqui. Como que a pessoa vai colocar essas novas leis se ele não está estudando, ele não está participando, e ter uma assessoria de pessoas que possa dar esse respaldo? Hoje na Câmara, a gente pode falar com muita tranquilidade, o Jamil se sobressai no conhecimento, no estudo das leis e nas propostas. Isso é a função do vereador. Nós temos outros vereadores lá que também realmente trabalham com isso, mas são pouquíssimos que trabalham, né, em estudar, fazer projetos que atualize a sociedade, atualize as empresas para poder visar uma maior produtividade. Teve uma empresa que veio agora, qual o nome dela? Que veio de fora, que vai trazer... Da Europa lá. Do Pharma, e tem outra da Europa também. Que foi através de lei da desburocracia, a Andrix. Que vai trazer que produz equipamentos para geração de energia. Isso. Foi através de uma lei do Jamil, que diz burocratização, que eles conseguiram facilitar essas coisas. Então, assim, abre muita porta que as pessoas às vezes não conseguem enxergar. E para a população de Valadares é importantíssimo pensar agora que Valadares vive um momento que nunca viveu. A gente está entrando agora na parte das mudanças tributárias, dos benefícios tributários, da área da Sudene e a inauguração do Banco do Nordeste. Então a gente nunca teve um momento tão pujante para realmente atrair empresas. Então se a gente quer, Valadares precisa gerar emprego, agora é a hora. Se a gente perder esse bonde, vai complicar. Agora que do ano que vem tem eleição, que a gente precisa pensar. Os outros falam assim comigo, assim, Bruno, para ser vereador precisa ser estudado? Eu falei, não, cada um defende a sua classe, cada um representa seu povo. Tem coisas que o Jamil fala que o povo que é do Betão, o povo que é do Careca, o povo que é de outro vereador, não entende. Ele fala pro povo dele e eles falam pro povo deles. Então precisa de ter o vereador do bairro, aquele vereador bairrista, aquele vereador do distrito, né, igual o Betão. Você ter aquele vereador, aquele representante ali, porque ele fala a língua daquele povo, ele fala o que aquele povo sabe ouvir. Eu digo assim, que o vereador, igual o Marcos falou, precisa chegar e se preparar lá dentro. Lá ele precisa conhecer agora o que eu tô lendo aqui, o que eu tô fazendo aqui, qual é a minha função aqui. Não é só repetir o voto, não é ir com o voto da turma, não é ir deixando a vida me levar. Aqui eu preciso ser uma voz pensante, porque tem gente que depende de mim lá fora. Então, assim, eu sempre repito, não precisa ser estudado, não precisa ser doutor, tem que representar um povo e representar bem.
E o povo não tem que achar que ele tem que votar em quem fica gritando lá no palanque. Isso, não é? Porque tem muito Teatro, disso, né? teatro. Aquilo ali é teatro. Teve uma época, não vou citar o nome, que estava tendo um aumento e o determinado vereador levantou, pegou uma conta e botou assim, falou aqui, ó, aumento de 200%. Isso foi uns 15 anos atrás. Aumento de 200%. Aí levantou o vereador, que era presidente da Câmara no momento, e falou assim, me dá aí, deixa eu ver. Ele pegou e rasgou. Rasgou sem querer. Não tinha nada, ele tava só o teatro. Fazendo teatro, né? Aí a galera assim, aquilo é bonito, tá vendo isso que é bom? É só um teatro, não existe nada mais do que um show. Estava jogando para a plateia, né? Eu acho importante a gente falar o seguinte: a política ela é necessária, a política ela precisa trabalhar para a população. Esse momento que nós estamos vivendo em Governador Valadares, vamos dizer assim, quase que do pleno emprego, né? Que está tendo muita deficiência de mão de obra de vários segmentos, ou seja, é a grande oportunidade das pessoas se preparar e conseguir coisas melhores. E a política está aí para ajudar, está aí para trabalhar para a população. Então você que está aí nos ouvindo, né, aceita esse desafio de participar de um partido, aceita o desafio de participar da política, é a política que direciona a gente. E seja, vamos dizer assim, proativo no sentido de fazer com que os políticos trabalhem para a sociedade. Vamos cobrar. Eu acho que é importante a gente estar presente e cobrar. E você falou um negócio bacana. Não tem dinheiro, mas tem interesse. Como é que... Até onde eu consigo ir? Então vamos fazer uma receitinha aqui. A gente está ouvindo uma receitinha. Primeiro, eu quero ser vereador, ou eu quero ser prefeito da cidade. Então, o desafio é grande. Se eu quero um desafio grande, eu tenho, primeiro, estudar os partidos existentes, conhecer as pessoas que estão nesse partido, conhecer os dirigentes, se você pode confiar, que às vezes você já conhece a índole daquela pessoa que está lá no partido. Então você vai lá, se der errado, você já sabe que você tinha um risco calculado. Então conhecer os dirigentes dos partidos locais, né, que é aquilo que você vai conviver com ele no dia a dia, tá certo? E fazer o grupo, reunir, tem que ter reuniões para você conhecer as pessoas do grupo, como o Bruno falou aqui, se ajudar um ao outro, tá certo? E trabalhar para que o partido tenha uma quantidade de votos significativa que possa eleger 1 ou 2 ou 3 vereadores, como nós já tivemos partidos aqui que elegeram 3 vereadores. E aquele que se quiser candidatar a prefeito tem que saber que ele tem que trabalhar para a comunidade. E a gente fica falando muito, na política tem muito corrupção, tem muito isso. Cadê os vereadores para fiscalizar os contratos? Os contratos são públicos. Cadê os vereadores para poder ver se as obras estão saindo com qualidade, está certo, com material de primeira? Então, gente, política é desafiador demais da conta. É muito trabalho. Precisa de você que está nos ouvindo. Vamos participar da política de qualquer forma, de qualquer maneira. Sendo um candidato, melhor. Não sendo, mas que participe de um partido e que ajude esse partido a ser cada vez mais forte. Não queremos extremismo na cidade, né, em Governador Valadares, outras cidades. Dentro da cidade não exige essa política barriça, existe a política da cidade, né, a política de melhorar a qualidade de vida nossa. E vamos deixar a nível Brasil, né, a nível do Estado, que os partidos possam definir uma ideologia que venha nos ajudar. E você falou da pessoa ter uma bandeira. E isso é interessante. Mas hoje a gente está vendo muita polarização. Você tem 2 lados. Só que nada na vida você só tem 2 lados, né? Você tem terceira, quarta, 10ª via, não tem problema. E como que eu tenho? Nossa, eu tenho um pensamento talvez de um lado mais social, mas também mais liberal. Como é que funciona? Até para escolher esse lado. Você vai vai colocar na balança e pesar o quanto você tem de voto, o que você tem de conhecimento, o que você tem de parceria. Eu digo que eu sou centro-direita. Marcos, eu vejo que ele também conversa com os 2 lados. A gente tem amigos no PT, tem amigos no PSOL, tem amigos no Solidário, tem amigos no PSDB, tem amigos no... Então a gente consegue caminhar em todos os lados. Então hoje, se eu fosse sair candidato, eu faria o quê? Eu olharia o meu público e falaria, peraí, sou um professor universitário, federal, como é que eu vou sair do lado do Bolsonaro? Impossível de eu sair do lado do Bolsonaro. Eu vou sair do lado... não, eu sou aqui um pastor evangélico, eu sou um homem que veste a camisa e sou contra isso, sou contra aquilo, então não tem como eu sair do lado do PT.
Então eu tenho que sair num partido que é meio neutro, que ele se posiciona ali de uma forma que ele não vai comprometer o público dele. Alguém vai te chamar de isentão, vai te chamar de você ficou em cima do muro, mas a grande maioria não vai conseguir perceber isso. Ela vai entender que você está procurando se eleger e ali você conseguir fazer alguma coisa. Porque não adianta nada também você ficar bater e não ser eleito. Você ficar fazer e também não fazer nada. Você ficar ali tentando provar que aquilo está errado, mas, pô, você sem mandato, você sem uma voz, você sem um microfone, você não é ninguém. Você não consegue falar, você não consegue mudar nada. Tem um grande exemplo na nossa cidade, que é o Ricardo Pedrosa. Ricardo Pedrosa teve chance de ser um dos vereadores mais votados da cidade. Ele insistiu em ser candidato a prefeito, com uma guerra de Golias mesmo, que o André, vindo de uma campanha que ele tinha ficado em segundo lugar, de um nome novo, Filho da Terra, com uma grande estrutura, com uma coligação que foi a maior, que saiu até na Veja, saiu saiu no Fantástico, que foi a maior coligação já feita de partidos, e ele veio ali querendo ser, não era o momento, a gente tem que entender o momento também da caminhada, de dar o passo. Pô, eu posso vir vereador, eu vou ganhar com a votação expressiva, eu vou ter condição de fala, eu vou participar de reunião, eu vou ter portas que vão ser abertas politicamente para mim estar representando o meu povo, e lá na frente eu faço o que for preciso. Hoje eu digo que nós temos um excelente candidato a prefeito, mas às vezes o momento não é dele, o momento não é agora. É o Jami. Jami, ele é preparado para isso, bom. Ele estudou para isso, ele tem conhecimento disso. Se você colocar na mão dele os problemas de Valadares, financeiros, ele sabe. Ele destrincha ele todo para você, onde você deve mexer, o que você deve parar. Mas, às vezes, ele tem que falar assim, vou dar 2 passos para trás, não vou entrar num debate que eu não tenho condição de ganhar agora e vou me preparar para um futuro. Ele tem 41 anos. Então ele tem o quê? Hoje nós falamos de dar a volta do Dr. Mourão aí, de uma possível volta dele, com 80 anos. Renato Fraga tem 70 e pouco, 77 anos. Então, assim, é quase o dobro da idade do Jami. Então, poder esperar e saber o momento certo também é interessante. E aí eu vejo já algumas movimentações, por exemplo, de pessoas que pensam em candidatar, já começando a aparecer mais nas redes sociais, começando a gritar algumas coisas. E esse é caminho mesmo, né? É o caminho mesmo, mas a gente costuma dizer que é o grande erro. Por quê? Você nota, você começa a ficar assim, nossa, é candidato. Porque você tem que ter um enredo, você tem que ter uma pauta que vem falando, não, esse cara fala disso há muito tempo, esse cara tá trabalhando isso tem muitos anos, esse cara não virou um personagem. Porque não é um personagem. Porque o Nicolas não é um personagem, ele não consegue ficar daquele jeito ali. Cleitinho. Ele é aquilo ali, mesmo. É aquilo ali. Eu convivi, eu já reuni com eles, então eu sei que é aquilo mesmo. O Tiririca é aquilo ali. Então assim, eu vou imitar. Você vê um monte de imitadores do Cleitinho, mas não consegue ter... É chato fazer, gente. Eu começo a postar conteúdo em rede social, eu paro, porque é muito chato. Muito chato. E, então, assim, e constância, né? Aí você não tem como imitar. Aí você começa agora, mas tem tempo certo pra você começar a postar as coisas. Mas aí você não vai postar o que você nunca fez. Você vai só dar um ênfase naquilo que você já fazia. Até porque senão você perde quem te segue e não ganha gente nova, que é o maior erro. Mesmo mexendo com política, mesmo estando nos bastidores há muito tempo, mesmo tá nesse caminho, toda vez que eu começo a falar de política, eu começo a perder seguidores. Porque eles não estão ali querendo ouvir todos os seguidores. Eles estão ali querendo ouvir, às vezes, uma brincadeira, às vezes meu dia a dia, às vezes o que eu faço no próprio trabalho, sem envolver. Mas comecei a botar um candidato, ou falar mais de um... sempre a gente começa a perder seguidores. Então, assim, não é o momento. Tem momento para cada ação, né, na rede social. E hoje nós temos os cauãs da vida que nos instrui, que vai nos conduzindo e falando, vamos postar isso, não vamos postar aquilo, hoje não é o momento, vamos escolher uma cor melhor, vamos... esse dia o Jamil fez um post que foi interessante, foi um podcast, não sei se foi aqui, que ele falou a respeito do... Não é só um post, foi aqui? Aí você vê, não é só um post, tem que ter o profissional que vai escolher as cores, vai escolher o momento, vai escolher o público, vai escolher a fala, ele vai te conduzir, não é só chegar lá e, não posta uma foto aí. Não é só assim, a rede social trabalha com métricas. É um planejamento. É um planejamento, tudo isso que vai... Até as palavras que não podem ser usadas, porque senão cai o engajamento, cai essa meta, cai tudo. Então isso é importante também. Isso tudo conta. Então eu tenho que ter uma graninha aí guardada, porque eu preciso de profissionais para me ajudar. Tem. O que é? Existe o mínimo e existe também o conhecimento. Você tem que
eu falo que a gente mexe com sonhos. Aham. Eu, Marcos, nós estamos com 32 candidatos a vereadores. Hoje baixou para 22. Então é 22 pessoas que acreditam que vão ser eleitas. Eu fui candidato uma vez, em 2016, por falta de... Tinha que completar a Isso, chapa, né? completar A chapa. Eu e o Marcos, pioneiro na cidade, lançando uma chapa pura, era tudo coligado. O Marcos falou, vamos lançar uma chapa pura, não queremos ninguém que não caminhou com a gente desde o início, vamos ser fiel, porque esse grupo, a partir do momento que foi eleito, nós tem que cuidar um do outro, cada um ali tem que dar guarida. Seja emprego, seja atenção, seja em projetos que vão ser votados, seja um conselho político, esse grupo tem que ser escutado. Aí decidimos. E no final, um candidato nosso desistiu de sair. Aí o Marcos falou, Bruno, você vai ser o candidato. Eu falei, chefe, mas eu não fiz campanha, abri mão de todos os meus apoiadores, falei que não seria. Ele falou assim, mas nós precisamos do C. Grupo é grupo. Eu falei, então tá bom, vamos pau. Tive 406 votos. E trabalhando ainda no partido, na majoritária. Ajudando para todo mundo. Para todo mundo. Porque a partir do momento que o presidente passa a ser o candidato, ele tem as intenções dele, que é pessoais. Então ele não tem condição de cuidar da chapa. E eu ali, eu falei assim, gente, eu sou candidato ajudando o grupo. Eu sei que não vou ser eleito. Mas chegou no final, nos 5 dias, tanta gente que bate no peito e que fala, vou votar no C, você é meu amigo, eu não vou deixar de votar, que você acha que vai ser eleito. Então você cria aquela expectativa, você gera aquele gostinho. Então assim, a partir do momento você já se sente um vereador. Então você tem 22 caras que se acham vereador, 22 pessoas que se acham vereador. Aí eu sempre falo, nós estamos trabalhando com sonhos. Tem gente que já sabe, Bruno, eu sei que eu não vou ser eleito. Eu sei que eu tenho seus 300 votos, eu ajudo a chapa, então isso você trabalha legal. Então você fala, você vai gastar tanto, você vai investir tanto. Agora não, eu tenho um potencial para ser eleito. Então quanto que eu preciso investir? Você precisa ter uma rede social ativa, você precisa ter ali uma condição de fazer um material para ser distribuído. Não, eu não tenho condição de fazer isso, eu tenho voluntários, que é o melhor do mundo é voluntário, porque voluntário trabalha porque quer, trabalha porque gosta, trabalha porque acredita em você. Quando você contrata uma pessoa, ela trabalha o horário dela, ela trabalha do jeito dela e vai fazer o papel de e nem vota em você, porque às vezes nem vota. Porque tá trabalhando, gente. Não vota. Porque a grande maioria das contratações, ela faltou o café, ela apela. Não teve café. O cara não tá dando água, o cara não tá dando... teve que faltar porque o filho precisou passar mal, você fala, não, mas 45 dias, só falta 5 dias, não dá pra faltar agora. Aí ela, não, tá vendo? Ele não é compreensível. Então assim, a grande maioria que é contratada, elas não trabalham com essa eficiência que os contratados. Mas dá volume de campanha, parece que você tá gigante, todo mundo vê você pra rua fora, então dá um sinal de que você vai ser bem sucedido naquela campanha. As bandeiras tremolando, né, na rua, lota. E graças às mudanças, senão nós estávamos perdidos, porque os postes antes eram cheios, né? Tinha aqueles cavaletes gigantes. Nossa. E agora vem mudando, podando, até os carros de som, graças a Deus que uns dias vão acabar com ele. Agora, para falar, tem que estar com um candidato dentro dele, tem que estar... Graças a não Deus. Passa 10 carros do mesmo candidato aqui, sem ele nem nunca ter vindo no bairro. Então, assim, que existe um teto? Existe de gasto, você tem que ter o mínimo, porque todo mundo... A grande maioria também chega muito leigo para formar um partido, para concorrer a uma chapa. Que dia que vai chegar o dinheiro? Que dia que o partido vai dar vai mandar para nós o financeiro? Aí fala, mas não tem. Mas não tem um fundão? Aí você vai explicar que o fundão é grande maioria na época do candidato à presidência, que fica lá, é um tanto. Vamos supor, um partido que vai ganhar, igual o Podemos, vai ganhar lá 1 milhão. Aí você tem candidatura, 1 milhão é para um partido no Brasil inteiro, que tem candidaturas de prefeito no Brasil inteiro, que vai ser distribuído primeiro para eles, depois é que vai migrando até chegar uma gotinha. Aí chega uma gotinha. Aí a gotinha da cota. A cota da mulher, a cota do racial. Aí você vai distribuir. R$800, R$1.000. Que não é para todo mundo. É só que não dá para fazer uma campanha. Aí você fala assim, não, mas eu vi o Enes na frente, eu vi o Jamir na frente, ele tá com uns negócios dentro. Fala, mas ele se preparou, ele investiu do dinheiro dele, ele colocou ali os recursos dele, porque ele entendia que ele tinha uma condição de ser eleito. Então... Existe gente que vai ser eleito sem nenhum real? Existe. Eu acho que o Nicolas foi eleito sem nenhum real. Ele foi eleito com o mínimo do mínimo, né? Ele estourou na rede social. E elegeu outros com ele sem nenhum real também. Rosângela mesmo, que seria prejudicada, que é a deputada, né? Que seria... Ela era de outro partido, passaram ela pro PL, e nesse momento eles não aceitaram sair deputado estadual. Falou, não, aqui você não sai deputado estadual, não. Você tem que sair deputado federal. Não quero, vou perder, não quero, não, você vai sair. Saiu e deu a grande sorte aí do Nicolas arregaçar e levar ela junto. Então ela caiu pra cima. Então, assim, existe esses negócios, existe esses independentes da política, mas você tem que ter uma reservazinha, você tem que entender, primeiro, você vai parar de trabalhar.
Porque você tem que ficar 3 meses ou... É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, se a pessoa for funcionário público, ela tem que sair. Ela tem. Ela tal. for funcionário público efetivo, ela tem 3 meses de licença. Mas ela continua recebendo. O funcionário público é uma das melhores maravilhas. Continua recebendo. Agora, se você é um funcionário contratado, que está ali comissionado, você tem que sair também com 60 dias de antecedência, só que você já não tem mais esse valor que você vai receber. Então, se você ganha R$1.000 por mês, é R$3.000 a menos no seu orçamento. Que você ainda tem que ter uma graninha para fazer a sua propaganda. Você tem que entender que tudo tem custo. Você tem que colocar no papel. Você vai visitar um colega para pedir voto? É gasolina. Você vai visitar alguém num bairro, é gasolina. Você vai lá de mão vazia, você tem que levar um santinho. Por mais que hoje a rede social você manda pelo telefone, não é bom você entregar na mão. A pessoa que você não entrega, ela fala assim, mas você não tem nenhum santinho? Esse cara não tá ganhando trabalhar, não. Então, assim, você tem que ter esse tipo de investimento. E para o partido, ele precisa de cotas, né? Ele precisa de mulheres, ele precisa de montar isso também. Isso, eu tava falando que a grande maioria pensa que a cota é de... você tem que ter uma cota. Não, você tem que ter uma cota. Se você for lançar um partido, igual nós estamos pensando, vamos lançar um partido só com mulheres? Porque a representatividade de mulheres aqui em Valadares é muito pouca. Você pode olhar na história da Câmara, 2 mulheres, 3 no máximo que se elege. A grande maioria são homens. Mas por quê? A representatividade de mulher também, nas candidaturas, são poucas. Então eu falei assim, Marco, vamos lançar um partido só de mulher? Tem um amigo nosso, Vantuil, que fala assim, nós precisamos lançar um partido que tenha mulher. Aí eu falei assim, aí você vai entender a regra, que não é um partido só de mulher, você precisa de 7 homens nele também. Então, assim, quando é um partido, aí fala, precisa de 7 homens. É para um lado e para o outro. É para um lado e para o outro. Você precisa de ter aquela cota ali dentro. Então a cota é mulher e homem. Não tem essa cota de... Ainda não tem a cota do negro, não tem a cota ainda do... qualquer tipo de cota. Tem realmente só de mulher e homem. E você precisa ter. Só que na hora que você elege não existe a cota da eleição. Não. Aí é voto. Aí é um brigando com o outro. Que é a grande desvantagem. Se você pegar na corrida mesmo, hoje você tem grandes pessoas aí com chance de ser eleita. Tem a Fernanda Glória, tem aí a Dilma, você tem aí quem mais de mulher que você pode... Tem a própria vereadora que tem eleita, a Kátia, né? Que vem aí com o legado do Betinho, né? Mas aí você vai diminuindo. Tem a do PT também. A Gilza. Ela já veio no podcast. Mas você tem que... Nós falamos de 4 até agora. Se você for falar de homem, você já tem assim um monte, já que já estão... E aí vem uma pergunta... imbecil, mas válida. Bora. Se eu lançar um monte de mulher, elas tiram voto uma da outra também. Tiram um monte de voto uma da outra. Por isso que você tem que procurar gente de determinados locais diferentes. É o machismo na política, só vota em homem, né? Tem que votar nas mulheres também. Tem muita mulher que não vota em mulher. Não vota em mulher. Né? Não vota em mulher. Hoje você tem mais de 50% das eleitoras são mulheres, né? Então, provavelmente, se as mulheres votassem só nas mulheres, nós teríamos aí uma paridade quase que igual. Mas a política é isso, a política é um dinamismo de cotas, é a conquista do voto, é você ter, como o Bruno falou, não adianta você ter condições financeiras, mas não conversar com o eleitor, não olhar nos olhos do eleitor. Então, ainda existe muito tradicionalismo no voto. O voto é conquistado 1 a 1 praticamente. E a rede social é a grande inovação, onde você atinge muito mais, só que a rede social agora com os fake news, né, tem que ter uma preocupação muito grande também, né, às vezes de ser atacado, de você receber denúncias. Quando você entra na política, a sua vida vira um espelho. É pública mesmo. Pública, é público. O cara quer saber até se você é careca, se tem muito cabelo, qual a cor do seu cabelo. Então, assim, entra nos detalhes da pessoa. Então, a gente tem que estar preparado para isso, de receber críticas e que normalmente as críticas sejam construtivas, né, nesse sentido. Mas o importante é participar, é estar junto, é ter vontade de participar da política, de mudar aquilo que a gente acha que está errado. Se tem coisas que estão erradas hoje aqui na política de Valadares, eu estou entrando para poder modificar. Se eu vou conseguir ou não, mas eu estou dando a minha parte. Eu acho que importante hoje é essa participação. E a pessoa tem que ter consciência de que ele não vai agradar todo mundo. Isso é verdade. É impossível você agradar todo mundo. Isso é Alguém vai falar mal de você e faz parte da vida, não é só nem da política, faz parte da vida. Hoje,
Bolsonaro e Lula adoram os haters, né? Que eles que deixam ele pra cima. Eles é que fazem ele permanecer vivo, né? Que quanto mais bate nele, mais o público dele defende eles. Então, assim, isso ainda é bom se você tiver cabeça, porque eu já cansei de trabalhar. Eu já consegui ajudar a eleger alguns vereadores de ver eles ficando, assim, pirado quando eles começavam na rede social bater. E é o grande medo hoje, de falar, vai ter uma votação, como é que tá as redes sociais? Vai estar fervendo. Aí você decide deixar pra lá, ou lê e aprende com aquilo ali que tá sendo escrito. Ó, isso aqui eu posso mudar, isso aqui eu posso ser diferente, mas que vão te bater, que vão falar mal de você. Mas eu aconselho até, não leia. Se você não tem estômago para aquilo, não leia. Não leia, deixa. Até porque a métrica da rede social, ela conta a quantidade de comentário. O que a pessoa comentou, tanto faz. Então, se você tá lá comentando para falar mal, me desculpa, você tá ajudando o cara, você não tá atrapalhando ele. Verdade, tá ajudando. Então acontece. Por isso que eu vejo até muito agora o boom dos perfis de política em rede social falando mal, achando que tá atrapalhando. Eu falei, gente, eu acho que vocês falem mal, mas falem de mas mim, falem né? de mim. Tem esse ditado aí, falem mal, mas falem de mim. Depois nós temos que marcar um só com o Cauã pra contar umas verdades aqui. Tem gente que amanheceu aí 50 mil de um dia pro outro, você fala, vai gente, fica mais famoso. E árabe não vota aqui, né? Árabe não vota aqui. Lembra disso. E aí atrapalha suas métricas. Tudo, você entrega coisa. Porque não tem engajamento. E você acaba ficando ali falando pro vento. E isso é muito complexo, né, pra gente poder, pra poder fazer. Então, o requisito até de data, vamos botar, pessoal da eleição de 2024, tem também data pra pessoa querer candidatar, né? Tem os limites e tudo 4 isso. de abril para se filiar a qualquer partido. Então, assim, você tem toda uma metodologia de tempo que você tem que observar. Agora estamos aí nesta, tá meio parado, final do ano, mas como nós estamos falando, 4 de abril você tem que definir qual partido que você está, para você ser candidato, você tem que estar afiliado a um partido. Isso, até 4 de abril. Aí, a partir desse 4 de abril, começa as reuniões, começa a parte das documentações e tudo, que vai para a convenção e começa 45 dias de campanhas, né? Que é o momento certo. Você tem a pré-candidatura ali, que agora ficou gostoso. Antes você tinha 3 meses de 90 campanha. dias, 90 dias de campanha. O VEI mudou, você tem direito a 45. Mas agora você tem direito de falar de campanha um ano inteiro. Você pode falar que é pré-candidato, você pode falar que é candidato, depois você tem várias outras formas de falar que tá se elegendo. Aparecer, né? Vamos falar aparecer. Aparecer. Antes era só 90 dias que você podia fazer qualquer coisa. Agora, 45 dias é um tempo razoável, né? Então, aquele que tem poderio de trabalho, de dedicação, tem que empenhar mesmo 24 horas por dia nesse sentido. Mesmo porque o cenário ainda em Governador Valadares, a gente fala muito, essa Câmara aí deve ter uma renovação muito grande. Nós já tivemos renovação de 70% da Câmara, né? Então, a oportunidade de pessoas novas lá é muito grande. O cenário para prefeito, nós temos aí alguns candidatos, como foi falado aqui pelo Bruno Mourão, que está sendo lembrado por todos, que foi um bom prefeito. O Renato Fraga, que é uma pessoa espetacular, tem feito uma gestão na saúde muito grande. O nome dele está sempre lembrando e ele está trabalhando nesse sentido. Mas tem as coligações dos partidos que vão querer eleger. Tem o doutor Luciano, que foi um candidato, tem um pessoal do PT que está trabalhando muito fortemente. Então, assim, o cenário hoje são de vários candidatos, mas nenhum concretizado ainda, de fato, que vai levantar e está querendo, às vezes até por estratégias de não falar que eu sou candidato. Mas, às vezes, a estratégia é falar cedo mesmo que eu sou candidato, quero sair. Até para você testar o público, né? Testar a reação. o público. Usando essa estratégia... Porque está todo mundo fazendo pesquisa, mas ninguém fala que é candidato. Aí como é que eu vou votar? Então, assim, o cenário totalmente aberto a qualquer um que quiser se candidatar, aquele que tem vontade, só que tem que mostrar trabalho para a comunidade. Então, vamos aguardar aí, né? Eu acho que até final do ano, janeiro, fevereiro, março, em abril, então já tem que estar consolidado os candidatos a vereador, os candidatos a prefeito e a vice-prefeito também, que é uma disputa grande também, né? Eu acho o Lula, por exemplo, ele é
esquerda, né, colocou uma pessoa de direita, que é o Alckmin. Então tentar tem que puxar haver voto essas diferente. composições aí para que possa fazer chapas competitivas. Então aqui em Governador Valadares com certeza vai borbulhar muito ainda nesse sentido dos pré-candidatos. Tem que estar pensando sempre no fator da novidade, porque você vê aí, antes tinha lá Pimentel e o Anastasia. Ninguém ganhava Anastasia. Veio o Zema, totalmente irrisório para político, desconhecido, né? E levou. Você é novo, você não deve lembrar da época do Paulo Fernando. Ele veio ali brigando ali com outros, que era Ronaldo Perim. Paulo Fernando foi candidato a prefeito, né? Mas fazia um trabalho social muito grande. Mas não tinha chance naquela época. Não tinha chance nenhuma. Aí nós tínhamos os grupos consolidados do Ronaldo Perim, Raimundo Rezende. Nós voltando à antiga política de Governador Valadares, que faz parte da história e que a história nos direciona ao futuro, né? Isso, então assim... Almir Vargas. Então assim, o que acontece? Foram eleitos. Então a gente tem que contar com o fator surpresa. E hoje faz parte da política. Hoje no nosso grupo nós temos hoje 2 partidos que tem tempo de TV, que tem bancada forte com deputados, e nós também pensamos em lançar também um candidato a prefeita de Valadares. Eu vou lançar o Marcos Sampaio, pode ser que seja o Marcos é um grande nome, tem trabalho prestado, tem serviço. Tem o Jamir, que também é um vereador que teve 2.000, hoje, né, depois da saída do Enes, que se elegeu a deputado, hoje ele é o vereador que foi mais votado, 2.300 votos, e tá na crescência, a gente entende que o tempo tá bom para ele, pode ser também um candidato, e o que acontece agora é as conversas do grupo, né? Pra gente começar a entender. É estratégia. É a época da estratégia. A estratégia ela vai passar muito. Nós vamos ter só um turno em Valadares ou vamos ter 2 turnos? Se tiver um turno é uma estratégia. Se tiver 2 turnos é outra estratégia. Que aí aquelas pessoas que serem candidato pode colocar seu nome, né? Então tem essa definição, mas eu acho importante, foi falado aqui o Zema, a gente tem que modificar a política, tem que trazer gente nova, tá certo? E eu acho que essa mentalidade da população, no sentido de colocar, você vê, o Zema está fazendo um bom governo, tá certo? E ganhou da Anastasia, que a Anastasia foi um excelente governador, mas é um cara muito inteligente, hoje está no Tribunal de Contas Federal, mas eu acho assim, tem chance para as pessoas novas, tem oportunidade da gente ter um prefeito. Já imaginou que maravilha seria Governador Valadares se tivesse um prefeito novo, um prefeito que não estaria ligado a muitas dessas correntes tradicionais aí, né, de grupos tradicionais que já têm agregado a eles uma série de compromissos que muitas das vezes não é de interesse da sociedade, não é de interesse da cidade para poder desenvolver. Então a gente tem que pensar coisas novas, né? Dar oportunidade a pessoas novas, tanto para vereador, como eu falei dessa renovação da Câmara aí de 60%, 70%, e vai renovar mesmo, os partidos são outros, as coligações são outras, e de um candidato a prefeito novo, gente. Olha que maravilha, o Governador Valadares tem um candidato a prefeito novo, e é esse prefeito, não estou falando do partido novo, não, estou falando candidato novo. Um candidato diferente, alguém... diferente, com a mentalidade nova, que vai fazer diferente para a cidade. E o Governador Valadares está precisando ter esta oportunidade no sentido de inovar. Hoje a gente precisa de alguém que fale com o Estado, hoje a gente precisa de um prefeito que fale com o governo federal, hoje a gente precisa de alguém que levante e vá atrás de recursos. Hoje nós estamos assim, precisando de gente que tenha contatos lá fora. Isso que você falou é importante, dá para você complementar, porque a renda só da cidade não é suficiente para manter a cidade. A prefeitura hoje é a grande empregadora, e você vê ali que todo o tempo, hoje a gente vê falar das demissões, dos cortes, e isso afeta direto na economia da cidade. Não pode ter uma cidade que gira só em torno do serviço público da prefeitura. Tem que ter uma grande indústria, então você tem que ir atrás. A gente teve um ganho muito bom com a eleição de... Eu costumo dizer que qualquer deputado da nossa região é melhor do que outro deputado de fora. Nicolas foi bem votado, 25 mil votos em Valadares. Mas quando ele vai olhar para Valadares, qual o momento que ele vai vir a Valadares e falar assim, eu preciso fazer por Valadares? Então, eu prefiro eleger pessoas de Valadares. Então, procure eleger pessoas do seu bairro, do seu convívio, que você conheça essa pessoa ou que conheça alguém que você conhece, que você tenha acesso. Às vezes, assim, Bruno, não tem...
como a gente é referência, muitas vezes procura, Bruno, eu vou votar em quem? Eu falo, não é votar em quem. Vem cá, vamos sentar aqui, eu tenho uma chapa com 22. Esse cara é seu perfil. Então você podia caminhar com ele. Por quê? Porque ele fala a sua língua, ele tá no meio do seu povo, ele entende a sua dor. Não adianta eu te colocar aqui com outro que possivelmente ele vai ganhar. Mas ele não entende a sua língua, ele não fala a sua dor. Ele não sabe que isso é seu problema. Aí, então a gente vai direcionando para que as pessoas procurem gente que tem acesso. É a melhor coisa do mundo é você ter acesso ao vereador que você conseguiu eleger. Porque hoje, raramente, eles ganham daqui 4 anos. É aquilo que a gente vem falando, né? Começou a aparecer nas redes sociais. É igual a igreja. É hora de visitar, é hora de ir no culto, é hora de ir na missa. Você não pode fazer isso durante 4 anos, você não pode uma vez no ano, uma vez em cada tempo. Não, você vai só na época da campanha. Isso aí. Porque senão o padre, o pastor não vai deixar você falar. Ué. Você nunca veio aqui, o que eu vou fazer com você agora? E o próprio cristão, você fica assim, nossa, já vem. Agora não, esse está aqui com a gente tem muito tempo, esse já caminha com a gente tem muito tempo. Então é mais fácil de você até propagar o nome dele ali, conseguir fazer uma base, né? Tem uma base, isso é importante. E esses candidatos novos, vamos falar assim, são importantes porque muitas cidades precisam de um choque de gestão que os políticos, vou usar um termo errado, mas de carreira, eles não vão fazer, porque eles têm muita amarração que não dá para poder mexer demais, para poder Marcos fazer. Falou uma coisa bacana aí, eu até pensei, já falei, isso aí eu preciso desse corte aí. Essa questão do novo, de trazer uma pessoa nova, de trazer um novo nome, de trazer uma nova figura para isso, porque você tá muito amarrado, tá muito entrelaçado, aí já tá tudo desenhado, esse vai ser isso, esse vai ser aquilo, aquele vai ser outro, um pouco fácil, o espaço da cidade fechou, então ninguém consegue ser mais nada, tá tudo então desenhado, já resolveu, mas não combinaram com o povo ainda, o povo precisa entender que nós precisamos de uma nova liderança, nós precisamos de, nós não podemos estar num momento que a gente está ressuscitando candidato de 20 anos atrás. São referências, são quem fez por Valadares agradece, mas já passou. Nós temos que fazer. Se está fazendo ele ressuscitando, é porque eles não deixaram o substituto. Então não foi um bom líder nessa questão. Tem que deixar líder. Marcos saiu, o Bruno agora toma conta dessa parte partidária. O Bruno está saindo, fulano agora toma conta dessa parte. Tem o prefeito atual, quem é que vai substituir ele? A gente já tem que sinalizar, pelo menos entender. Se você não consegue ver, é porque não tem um líder ainda direcionando, abrindo espaço, porque ninguém quer sair do poder. E governador Valadares tem uma tradição que os políticos, né, eles não colocam os seus sucessores. Tá certo? Você pode ver aí, praticamente nenhum desses grupos aí teve um sucessor. Ele pode até perder para um adversário, mas o sucessor que ele poderia ter feito é muito difícil fazer. Nós temos uma tradição de não fazer sucessores aqui. Você viu o Rui, um grande prefeito, excelente para o servidor público, nunca elegeu os filhos dele. Não elegeu nenhum deles, todos eles foram candidatos. O Paulo Fernando também não conseguiu eleger. O Dr. Mourão não teve sucessor. O Ronaldo Perim não teve sucessor. Então você vê assim. Fassarella fez Elisa? Não sei. Não foi sucessor, não. São grupos Fassarella diferentes. Ali são 3 grupos. Fez, Ali tem o grupo do Fassarella, o grupo do Monteiro e o grupo da Elisa. Dentro do PT existem 3 grupos, que são unidos ali no final, depois decidiu, mas são 3 grupos que trabalham diferente. Então, assim, hoje o único que eu consigo falar que fez alguém foi o Betinho, que ele conseguiu eleger a Kátia no lugar dele devido aos problemas dele. Ele conseguiu. Então, é mérito. Eu achei assim, eu fico imaginando, se ele conseguiu transferir 1.500 votos para a mulher dele, ele teria uma votação muito expressiva. Porque a transferência de voto ela é complicada. Porque eu voto em você. A partir do momento que você não é o candidato, então eu vou votar no meu pastor, então eu vou votar no meu médico. Você está livre. Mas ainda você consegue ter ali uns votos que você consegue transferir, mas ela não é garantida. Entendeu? Então eu vejo o Betinho fazendo essa transferência de cargo ali, foi muito interessante. Mas aí, a gente estava falando de nível estadual também, quando você vai estudar ali os deputados que foram reeleitos ou eleitos ou novos, teve uma renovação grande. No final você vai ver que quase nenhuma é renovação. Aí tá lá, a filha do Eros Biondino, que é a Chiara, que tá na veia política há muito tempo. Você vai ver o BIM da ambulância, é um excelente deputado, é um cara que fala com o povo, mas era vereador. O Enes era vereador. A maioria das que entraram novo não é ninguém novo, alguém que veio de fora, alguém zero. Não. É alguém que tem um histórico político.
Então, assim, você tem que até mesmo entender o que você quer mesmo. O que é novo mesmo, com um novo pensamento. O Zema foi um cara que veio com um pensamento diferente, que veio ali, nunca foi político. O André veio nessa pegada. O André veio nessa pegada também. Excelente, veio voando. Eu costumava falar quando eu trabalhei com o Marcos ali no governo André, no primeiro governo André, hoje ele não trabalha, nem eu trabalho. Eu falava assim, Marcos, André, pra mim é igual o Messi. Tá num momento excelente, é um grande jogador, só que naquela época a Argentina não tinha conquistado uma Copa. O time atual, não é o dele ali, mas o cenário que ele vinha de uma eleição do Pimentel, ficou 2 anos com o Pimentel, sem pagar nada, aí depois pegou o Zema cru, infelizmente sem fazer nada, e depois, então, assim, o Senado tava muito ruim, um bom jogador num momento ruim, e o Messi estava naquele momento, que ele ganhava vários títulos, o André tinha ganhado com 100 e tantos mil votos, batido todos os recordes, mas a política mesmo não tava, a engrenagem não tava fluindo, porque não tava vindo recurso, não depende só dele. Não depende só dele. Ele não é só ele, não vai levar sozinho. Não é tênis, né, que joga sozinho, ele precisa de um parceiro. De poder fazer isso. Mas Valadares, tem alguém que pode surgir assim, não estou falando nem de voto, mas de competência? A gente tem pratas da casa para poder aguentar assumir uma administração? João Prefeitura? Vamos ser não falar nem de nome, mas de competência. A gente pode até ter alguém nesse nível, porque a questão política não é só entender de gestão, mas você tem que entender de povo e desse jogo, vamos falar assim. A política, ela exige o grupo, você tem que ter um grupo, tá certo? Em Valadares hoje já tem 4 ou 5 grupos formados aí, né? Que cada um deles direcionando. Então, realmente, é uma dificuldade grande de um novo penetrar nesses grupos existentes, que já tem nas suas memórias os prováveis candidatos, que não está falando com a gente ainda, ou que está falando às vezes não é correto, mas tem aquele novo que nós tivemos alguns candidatos, né, que vieram novo aí da vez passada, aí, mas sem nenhum conhecimento, sem nenhuma estrutura, né, para poder sair e ser competitivo. Então, é um desafio, né? Eu acho que é um desafio. Por exemplo, vamos supor que a gente consiga trabalhar e ter um grupo para apoiar um candidato novo. Nós podemos citar o Jami aí. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas não é impossível. Que não precisa ter medo. Vem, mostra o trabalho, fala ali para que veio e constrói uma base. Se não for eleito, é mais uma eleição. Se não for conseguir atingir o objetivo, ele fez o papel dele. Porque eu falo assim, que a política você precisa se apresentar. Você não sabe quem é que o eleitor... Por isso que existe essa pesquisa. Eu costumo dizer que hoje em Valadares nós temos aí um político, um marqueteiro, até o atual vice-prefeito, que é o David, que ele trabalha muito com números, muito com dados e pesquisas. Ontem mesmo eu aprendi mais uma com ele. Ele falou, nem sempre quem está na frente é o melhor que vai ganhar. Quando você vai apresentar um trabalho para alguém, igual você vai conversar com um determinado candidato, você mostra para ele que ele está lá atrás, ele não aceita. Não, essa pesquisa ela tá errada. Você tem que aceitar. Ele falou assim, primeiro você aceita e vamos trabalhar o que precisa ser mudado agora. Não, entendi, eu estou atrás e agora? A partir desse momento, o que nós vamos fazer? Então, assim, você vai trabalhar o erro e vai começar a falar a língua que precisa ser falada. Porque na pesquisa diz em quem você quer votar, a cor que você quer votar, o jeito que fala, a rejeição, o que você precisa recuar, o que você precisa avançar, o bairro que você está ruim, por que você está ruim. Então você vai trabalhar em cima daqueles dados. Dados é muito importante. Então, assim, igual quando você perguntou, existe nome? Existe. Tem nomes bons em Valadares. Tem pessoas que têm condição. Mas devido a essa corrente, né, mais tradicional, às vezes pode ser que atrapalhe Valadares desenvolver aí politicamente durante um tempo ainda. E pode ser até estratégia também. Aí qualquer coisa vocês cortem isso depois, mas é uma pergunta sincera. Porque, por exemplo, o Jami, no caso, Jami, vereador, candidatou a deputado, não ganhou. Talvez colocar como prefeito pode ser também até um trampolim para a escada para ser deputado depois. Isso. Aí os grupos contrários entendem isso também. Falam, nós estamos criando mais
Porque hoje eu digo que nós temos algumas lideranças na cidade. Quem é? É a família Coelho Diniz, que é uma das lideranças, um deputado mais votado da cidade, que é o Exílio, deputado aí com 135 mil votos. Nós temos hoje um suplente senador que tem tudo para virar senador, porque o que se ventila, o que se fala em Belo Horizonte e outros lugares é que o Cleitinho vem governador, e se ele vem governador, teoricamente, ele estaria eleito. Hoje, né? Estaria eleito. Porque você não vê um adversário tão forte para ele no momento que ele vem vivendo. Então, teria um senador na cidade hoje. Nós estaríamos hoje uma família com um senador e um deputado. Bem, e um senador é uma representatividade muito grande. Economicamente, eles já são um monstro. O CPF deles são maravilhosos. E assim, como o Jamie costuma dizer, eu fui abençoado, então eles foram muito abençoados. Né? Então, assim, tem eles. Tem o Enes, que foi aí eleito, ninguém pode negar, o cara teve 35 mil votos em Valadares, ele foi um fenômeno. Eu costumo dizer que ele é uma mistura de Mourão e João Magalhães, que é um cara que aguenta couro, aguenta porrada, e é um cara que é maleável, ele tem tempo pra política, ele gosta do que ele faz. Isso é bom. E tem o grupo do André, que agora eu não sei, agora vai ser o quê? Vai acabar agora, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar 2 anos longe da política? Porque o governo do estado, Zema, vai chamar... Antes era assim, saía... Ia para ser secretário. Mourão cansava de terminar um mandato ou perder, o secretário atual chamava ele para ser um secretário adjunto. Agora vai ficar... Então assim, nós temos esses grupos. Será que esses grupos têm vontade realmente, querem que surja uma nova liderança? Ou não? Vou chamar o Mourão porque ele é o último ano dele. Vou chamar o Renato porque pode ser o último ano dele também. Porque aí daqui a pouco nós ainda continuamos. Será que realmente é interessante para os grupos surgir um novo nome? Ou não, vamos manter por aqui mesmo, vamos nos candidatar por aqui que fica tudo com a gente. E do lado da esquerda? A gente tem o Leonardo Monteiro, que eu estou escutando aí uns Leonardo né? Sempre tem. Leonardo é o candidato, a esquerda fala. O Marco teve um encontro com ele num dia de um evento, né, Marco? Eu tive com ele, quando nós conversamos, ele, né, colocando o seu nome forte, que vem com apoio aí do presidente. Só que eu acho, e eu até comentei com ele, eles têm que saber compor, não adianta vir chapa pura, né? Então a política é a arte de negociar, é a arte de você agregar outras correntes junto com você. É um candidato de potencial, tem uma mobilização muito grande, então não pode subjugar. E se tiver um turno ou 2 turnos, os cenários são totalmente diferentes, mas é uma pessoa que já é deputada há 5 mandatos, né, e sempre eleito sem depender muito de governador Valadares. Isso que eu ia perguntar, mas a base dele de voto em Valadares vem caindo. Vem caindo. Tem trabalho. Hoje na cidade de Valadares, você vê pela eleição Bolsonaro e Lula, a maioria é Bolsonaro, a maioria é conservadora, 65% é bolsonarista. Então, assim, para Valadares, a última eleição que o PT ganhou foi uma eleição dividida. Ele não ganhou na matemática, ganhou na matemática. Tinha muito voto, saiu o André, muita gente... saiu o doutor Augusto e saiu o Rui Moreira. Aí o que aconteceu? A direita dividiu, que é o que sempre acontece, a direita divide Bolsonaro, divide agora, daqui a pouco começa a brigar com Tarcísio, daqui a pouco briga com Zema, aí sai 3 candidatos, e o Lula continua sozinho. E aqui eles continuaram sozinhos, que ele teve 33 mil votos, André teve 27, e foi assim. Aí a Elisa ganhou. Mas se você for olhar mesmo, se juntasse, acho que eles não ganhariam. Então tem muito tempo que eles vêm perdendo. E eu digo e repito, se eles não fizeram uma mudança, não tiverem aí um pensamento de um novo nome, de uma nova figura, o PT tende a ficar cada vez mais fraco na região de Valadares. Que para nós não é bom. Mas não é bom não. A oposição, ela é saudável, ela é precisa, ela acorda até o prefeito. Preciso ter oposição para tudo na vida. Porque senão ele acorda até o prefeito, porque senão o prefeito, quem tá ali no poder, vai fazendo o que quer e não tem ninguém que fala, você tá fazendo errado. Às vezes nem tá tinando que tá fazendo, você tá fazendo errado. Aí a oposição tá lá, toda hora cutucando e ele tá se melhorando. Agora com a Câmara parada, com a oposição calada, é difícil demais do PT sobreviver aqui. Tem a Gilza, que é excelente, eu gosto muito dela, ela é uma excelente vereadora, mas é bem limitada ali dentro da Câmara ali, né? Porque é a única mulher da oposição. Então, assim, ela levantou, ela apanha. O que também pode ser olhado pro lado positivo. Se souber usar, ela consegue
Eu gosto muito dela disso, dessas brigas que ela tem, porque tem que ter essas brigas. Alguém tem que botar o dedo na ferida. Não dá pra ficar só nas coisas ruins. Só concordando. A vida não é só concordar, só não é coisa boa. Nós temos que puxar. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? E vereador, ele aparece de polêmica, ele aparece de discussão, ele aparece de pauta bomba, de pauta ruim. Como que ele deve defender aquilo ali? Tanto pro grupo dele quanto pro grupo adversário. Ah, não. Você coloca na mão do Jamil, que Jamil resolve. Você coloca na mão do Paulinho, que é um exímio vereador ali, que tem seis mandatos, que ele consegue dominar aquilo ali. Entendeu? Então, assim, tem que ter oposição, o PT precisa de uma renovação, o PT precisa de um novo nome, o PT precisa de entender que não dá para ser só cabeça de chapa, às vezes vai ter que recuar. Não somos um candidato oficial, nós vamos lançar outro, alguma coisa nesse sentido. Não, e vocês estão falando, e a política, ela é forte sempre. Agora teve eleição no Brasil Conselho inteiro, tutelar, né? De Conselho tutelar, foi um negócio, parecia prefeito. Você viu quem ganhou? Foi as candidatas da direita, que foi a candidata dos bolsonaristas, com os mais votos, de 1.200 votos, de 800 votos, foi tudo. Você pode ver os candidatos do PT me ficou lá embaixo. E um negócio que eu acho a maior loucura, a maior bagunça, uma eleição que você não conhece o candidato, você não sabe história, você não pode fazer propaganda, você não pode fazer nada. Não, e a propaganda. E quem vota, gente, muitas vezes nem sabe o que tá votando. Então, assim, aí você um vereador não pode apoiar, o outro ninguém pode apoiar. Eu falei, gente, como é que você não pode mostrar quem você é? Você é um vereador da cidade, você tem, acho que você tinha direito, né? De falar assim, ó, gente, o melhor para Valadares é essa aqui, que trabalha, já tem se expressar. Você não pode fazer nada. E é uma atribuição que a pessoa tem que ter dom. Porque o Conselho Tutelar, você trabalha somente com polêmicas, né? Então, se a pessoa não é boa, muitas das vezes desiste. Porque não consegue executar um bom trabalho. E muitas das vezes, em cidades menores, né, quem ganha é aqueles que já estão trabalhando, né? É difícil entrar também. Agora, na cidade de Governador Valadares, entrou vários aí que nem sabem bem a função. E vai ser difícil, dá trabalho, é 24 horas por dia, é plantão. Estômago. E você só lida com famílias. Um amigo que desistiu, Dias, ele foi candidato, foi o segundo mais bem votado, foi o Bruno. É impossível continuar. Foi por quê? É muita barbaridade, moço. E você não pode fazer nada, não tem como. Aí daqui a pouco você está voltando na mesma casa, que está acontecendo o mesmo fato, mas porque você não tinha estrutura para tirar aquela criança, para tirar aquele adolescente, para... Não tem nada, você vive ali só apagando fogo, que uma hora vira incêndio e você não consegue. Gente, tava vendo esses dias na rede social, uma mãe esqueceu de buscar a filha aí na creche. Tá aí. O que faz? Tem casos mais graves, graves. Não, tem coisa muito pior, eu tentei amenizar. Ontem vendo na rede social, Lica, minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos, eu li alto e ela falou assim, meu Deus, o que é isso aí, pai, você tá lendo? Um pai abusando de uma criança e torturando de 2 anos. Que loucura. Então, assim, nesses últimos meses em Valadares de tortura, saiu um monte. Eu falei, gente, que isso? E você só vê isso na notícia. O conselheiro tem que ir lá, tem que ver a criança, tem que acolher a criança, tem que falar com o pai. Então tem que realmente ter o dom daquilo ali. Tem que ter estômago, tem que ter realmente a aptidão. Porque não é fácil, não. Gente, muito obrigado. Tem mais alguma coisa aí pra gente complementar? Acho que nós navegamos em vários mares aí. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade, agradecer ao Max, né, que fez esse contato. O Max, ele é o chefe de gabinete lá do Jami e ele tem sido bem proativo nessa questão para Valadares aí. Max tem sido um menino aí que tem que ser despontado aí no meio da liderança política. Tem aí um nome forte também para ser candidato a vereador, quer ser, mas ele é grupo, ele entende que ele é saudado e vem se precisar. Agradecer o Cauã, que tem sido aí esse suporte nas nossas redes sociais. Quando ele começou lá, o Jami estava com menos de 11 mil seguidores, o Jami já bateu a casa dos 13 mil. É porque não postava? Não, estratégia, é coisa que ele sabe direcionar, coisa que ele entende que é melhor o horário, os comentários. Então, assim, agradecer a casa, agradecer vocês aqui que nos receberam muito bem. Eu cheguei aqui nervoso, tô na rede social, mexo com política, falo no meio de todo mundo. Mas na hora que falou assim, Bruno, marquei podcast pra você. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo agora? Eu não tenho estômago pra ir lá não. Ao Calma, eu vou. Ao Max, eu vou.
Aí eu falei, quer ver que eu vou botar no meio? Marcos, você tem um podcast pra você ir comigo. Vou no fogo junto. Aí, então assim, eu só tenho a agradecer e dizer para vocês aí que querem ser candidato, nos procure, deixe nos orientar, participe do nosso grupo. Nós temos hoje aí um candidato, né, que hoje é o líder desse grupo, que é o Jami, que está despontando aí. Ele sempre diz, Bruno, não coloque pessoas que não tenham vontade de ser grupo, coloque pessoas que queiram caminhar, pessoas que entendam que hoje é ele, amanhã, hoje sou eu, mas amanhã pode ser ele. Ele fala sempre, Bruno, se eu precisar não ser o candidato, porque o grupo tem outro candidato melhor, eu posso recuar e o candidato ser. O importante é que o grupo cresça, que todos tenham espaço. Então, assim, nessa caminhada política é difícil você encontrar pessoas que abrem mão para outras pessoas serem beneficiadas. Então, assim, agradeço demais a essa liderança do Jami também. E você que tem vontade de se candidatar, procure a gente, deixe a gente te orientar, venha fazer parte desse grupo. Você vai saber, no final de tudo, quantos votos você vai ter, você vai conseguir entender quanto você precisa gastar, você vai entender quanto você precisa investir. E isso tudo passa a ser um custo, assim, eu quero dizer que eu e Marco estamos aqui para fazer isso gratuitamente, porque você vai vir fazer parte de um grupo que nós estamos aqui dispostos a trabalhar para vocês, a dedicar o nosso tempo, abrir mão muitas vezes de um final de semana, de um sábado, para estar ali te ensinando, para estar ali te instruindo, para estar te mostrando o caminho que você deve alcançar aí a vitória. Bem, agradeço a oportunidade, né, ao Cauã também aí, ao Max, ao Bruno de estar aqui, a você, da gente estar conversando, e quero dizer o seguinte, política é uma arte. Muitas das vezes você tem alegria, mas você tem algumas tristezas. Nós, por exemplo, elegemos um vereador que não cumpriu nenhuma das suas promessas que foram feitas antes com o grupo. Foi uma decepção muito grande e a pessoa acha que ganhou, ele é o todo-poderoso, tá certo? Mas infra não cumpre as promessas, e político que não cumpre aquilo que foi acordado, o destino dele vai ser fatal, tá certo? Primeiro, ele perde o grupo. Cada vez ele procura um grupo novo, ele entra naquele grupo. E vai sair, e vai sair, histórico dele. Histórico. Esse vereador que nós elegemos, ele não cumpriu, nós não queremos ele no grupo, não aceitamos ele no grupo, consequentemente outros grupos não vão aceitar. Ele vai ter que ter ajudas extraterrestres para poder colocar em algum outro partido, mas em contrapartida eu vejo a alegria de quando você chama uma pessoa para participar. Eu tenho um amigo, o Romulo, que eu chamei, que você vê alegria. Desde não, eu vou sair. Eu vou sair, eu quero ser candidato. Mulheres que estão assim alegres, querendo. A política é alegria, é aquele momento de êxtase, de você participar, de pedir voto. Então isso é muito gratificante, você conviver com pessoas simples e que coloca ali os seus sonhos de ser um vereador, seu sonho de ser prefeito, e que é difícil, não é fácil não, mas a vitória é grande. Então, para você perpetuar na política, você tem que ter grupo, você tem que participar. E eu vejo o momento de governador Valadares ímpar. Nós temos oportunidade de colocar um candidato diferente desses grupos que nós já falamos aí, para poder fazer diferente para o governador Valadares. Nós temos vários que já tentaram e não conseguiram, não é fácil, né? Então, eu acredito que o Jami tem disponibilidade, tem competência, né? Eles chamam até o Jami de o Anastasia de governador Valadares, face à inteligência que ele tem. Então, nós temos que criar esse momento para dar oportunidade aos novos. Vai incomodar grupos? Vai incomodar grupos, muitos que já têm como certos seus candidatos, tem aqueles que querem manter, né, no poder. Então, a política é isso, é uma mescla de decepção de candidatos que ganham e não cumprem, de motivação daqueles que querem entrar, de satisfação da vitória daquelas pessoas e ver novos talentos se despontando nesse grupo, né, que, né, os talentos estão aí para poder se despontar, e a gente está aqui para ajudar e trabalhar e viver essas grandes emoções que é a política. Então, muito obrigado, gente. Você que nos assistiu aí, comenta, pode fazer suas dúvidas. Você que é de partido de oposição, vem cá para o podcast também, já pode se convidar, que é importante também, a gente gosta de conversar de tudo.
Eu costumo brincar com os meninos que eu gosto de bater papo com gente que eu não conheço, porque aqui a gente vai aprendendo coisa nova. Verdade. Eu gosto disso, então isso é bem legal. Muito obrigado a vocês e até a próxima.